te rogar a paz, sabedoria e força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser prudente, paciente, compreensivo, manso. Enxergar além das aparências como tu nos vê. E assim só ver o bem. Desse dia que amanhece, venho te rogar a paz, sabedoria e força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser prudente, paciente, compreensivo, manso. Enxergar além das aparências como tu nos vê. E assim só ver o bem. Desse dia que amanhece, venho te rogar a paz, sabedoria e força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser prudente, paciente, compreensivo, manso. Enxergar além das aparências como tu nos vê. E assim só ver o bem. Boa noite, meus irmãos. É com muita gratidão que estamos dando continuidade às nossas doutrinárias da terça-feira, agradecendo a todos que nos assistem nas redes sociais, através do Face. E assim nós convidamos todos a nos assistir e vamos ouvir aqui o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está no Decálogo e Êxodo, no capítulo 20, item, versículo 12. E assim, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, e vamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui, unidos e reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnados e desencarnados, pedindo por todos aqueles que estão nos assistindo, pedindo pelo nosso palestrante e por todos aqueles que nesse momento passam por provações difíceis. E assim, Pai, humildemente pedimos a permissão para dar por iniciado esta doutrinária, convidando ao nosso irmão Carlos Alberto, que vai nos falar hoje o tema: há 2000 anos, uma lição de amor. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, especialmente aquele que nos acompanha nas redes sociais da casa. E aqui a gente traz um tema que, apesar de ser há 2000 anos, mas é muito atual. A gente vai falar sobre um dos grandes romances de Emmanuel, em que ele encarnou como senador em Roma, e onde ele conheceu encarnado Jesus, na época de Roma, e também o convite ao trabalho da seara do Cristo. A gente vai falar sobre um dos grandes episódios da história do cristianismo no século I. Essa história foi psicografada nesse livro há 2000 anos, pelo nosso eterno Chico Xavier. Para que possamos entender e compreender esse romance, ele é dividido em duas partes. A primeira parte retrata bem a questão social, econômica, política de Roma naquela época, e que Emmanuel estava encarnado como senador, Públio Lentulus, e que diante do cenário histórico do Império Romano, naquela época que se expandia na Europa e conquistava parte da Ásia, estendendo-se à África, à medida que o Império vai se engrandecendo, há também as suas ruínas morais. A sociedade passava por severas mazelas, digamos assim, vícios, e que se deturpava à medida que o tempo passava. Então, naquele tempo, o imperador era o Tibério César, e que tinha como governador da Judéia Pôncio Pilatos, que administrava aquela província e liderava também o exército de Roma naquela região. O senador, na época representava a lei de César, era a figura de César como pessoa naquela região, e suas decisões tinham o mesmo valor que a de César. Então, para que possamos entender no começo do livro, esse livro ele também retrata muito bem a família romana, principalmente a parte dos patrícios, que se caracterizava pela alta sociedade e que interligava boa parte do império, dos seus governantes. E como o livro vai retratar bem essa história do senador, a sua esposa, Lívia, os seus 2 filhos, que ao desenrolar da história, a Flávia, ela adquiriu uma doença chamada lepra. Na época não tinha cura. Ele tinha um filho, Marcos. Ambos eram crianças. Junto ao desenrolar da história, também tem o seu grande amigo, companheiro de luta, de batalha do Império, Flamínio Severus, casado também com de uma romana, e tinha 2 filhos, que naquela época o ciclo de amizade se estendia até o casamento, a promessa de casamento entre os filhos, no qual o senador Públio prometia a sua filha ao filho do seu melhor amigo, Flamínio, o livro vai bem retratar também que o senador passava por certas tribulações, porque trazia alguns vícios do passado e através dos seus sonhos, sempre conturbados, ele trazia a figura do seu bisavô e que as características físicas eram muito parecidas com ele. E também as características morais. Uma pessoa arrogante, orgulhoso, com grande poder e astúcias nas suas tramas contra os seus opositores políticos. Media tudo
inconsequente, que não media nem das piores crimes que poderia ocorrer diante da lei divina, que é assassinar, prender e até tirar sangue de inocentes para tentar chegar ao seu objetivo. Então, nesse tormento todo de sonhos, de tribulações, de ressurgimentos de vidas passadas, faz que o senador reflita sobre sua vida, sobre a sua família. E, além de tudo, ele tenta procurar paz. E, com isso, ele vai para uma missão na Palestina, na cidade de Jerusalém, para descansar, para sair daquele tributo, digamos assim, aquela turbulência de Roma. Então ele vai para Jerusalém, que ao mesmo lá vai encontrar o descanso para sua filha adoentada. Mas, aceitando essa missão também de ir para Jerusalém por conta própria e também a missão do imperador de verificar como é que está a questão da área da Judéia e auxiliar Pôncio Pilatos, pois lá passava por certas situações de revolução e ameaçava o Império Romano. E o imperador precisava de um representante para saber o que realmente estava acontecendo. Então, a caminho de Jerusalém, o senador se depara com um dos acontecimentos que vai marcar a sua vida. A ocorrência de que a sua esposa é acometida de uma pequena lesão por um arremesso de uma pedra. De um jovem, praticamente saindo da adolescência para a juventude, 18 anos, de nome Saul, em que passava pelo mesmo instante, na mesma estrada em que o senador e sua família passavam. Mas, como todo jovem adolescente, não viu que causara tanta revolta ao senador uma pedra no rosto de sua esposa. E com isso o senador se sentiu ameaçado, ferido no seu orgulho, porque na verdade um senador de Roma não pode deixar nada passar batido. Então manda prender aquela pessoa, aquele jovem de 18 anos, começando a vida, e uma das cadeias de Roma, onde o destino cruelmente vai escravizá-la pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, o seu pai pede perdão e reflita com o senador, lhe pedindo humildemente, encarecidamente, de joelhos chorando, que não fizesse isso com o filho, pois ele era jovem e ainda não tinha a consciência dos seus atos. Mas mesmo assim, o orgulho e a vaidade de nós, seres humanos, sempre temos, e que a maioria, quando está no poder, exerce, de nunca querer voltar atrás para não perder o seu poder ou demonstrar fraqueza diante das pessoas. Então, ele mantém a sua decisão. E isso nos ensina que, hoje em dia, muitos de nós temos ainda resquícios desses vícios de orgulho e a falta de humildade perante situações como estas. Situações estas que podemos refletir e não conseguir resolver no calor das emoções. Mas o senador acabou fazendo esse ato em que, lá na frente, o livro retrata que ele vai sofrer tanto
pelo esse ato de ter, não humildade, mas sim desse orgulho, dessa soberba, diante de um simples senhor que tinha um filho único e era o único que trabalhava junto com ele. Então, à medida que o livro vai contando, ele vai contando também a vida social entre as famílias patriarca e a vida social de Roma, que mesmo há 2000 anos atrás ainda passamos por mesma situação. Uma sociedade que ainda luta pelo poder, pela ganância, pela falta de bom senso, pela falta de amor e de perdão, pelo tudo por dinheiro, pelo ciúme, pelo tudo que traz o materialismo, o mundo materialista, sem pensar no amanhã. Então, chegando em Jerusalém, a sua filha ainda tem um pouco de suspiro, digamos assim, devido à doença da lepra, mas ele vê elas desfalecendo dia a dia. Mas a sua esposa, Lívia, dedicação exclusiva à família, aos filhos, se sente enfraquecida por não poder ajudar. E o senador, às vezes, sentado em casa, passa a refletir que tanto poder, tanta coisa, e não poder dar a saúde da sua filha. Médicos e mais médicos, tentando achar a cura e não consegue. Minha filha, criança, acamada, vendo a sua vida desfalecer dia a dia aos poucos. Mas, indo para a casa de Pilatos, ele ouve uma história, pela primeira vez, de um homem, profeta nazareno, chamado Jesus de Nazaré. E ele começa a ouvir as histórias de uma força misteriosa e invisível, de uma personalidade extraordinária, de uma beleza simples, de um olhar compassivo, de uma piedade e comisseração infinitas, com palavras que soavam um cântico de esperança para os sofredores do mundo. Que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos, ensinando a humildade, o amor, considerando todos os homens irmãos e bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça. Suas condições de pobreza, considerada por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz. E essas histórias, correndo nos corredores do palácio, nas ruas de Jerusalém, desperta a curiosidade ao senador. Quem será esse homem que tanto falam, que tem tanto poder, que cura os cegos, que cura tudo, que tem uma sabedoria indescritível? E com essas histórias, acabou entrando na sua própria casa, e Lívia, sua esposa, começa a ouvir sobre as histórias de curas, dos ensinamentos de amor, de perdão, de humildade, e que Jesus pregava com seus discípulos a todos, independentes de romanos, judeus, muçulmanos. Não via religião, não via status social, não via se era homem, se era mulher. Ele ajudava e amava a todos. E nesse sentimento de compaixão, de misericórdia dessas histórias, desperta na Lívia um desejo imenso de conhecê-lo. E acaba tocando no seu coração as suas histórias de amor e de perdão. E que, ao mesmo tempo, a sua criada de confiança
que nós hoje chamamos de babá, né, que ajudava ela na educação e na criação dos seus filhos, ela começa a contar as verdadeiras histórias de Jesus, porque ela estava lá e presenciava tudo. E repassava a sua, digamos assim, sua chefe, né, a Lívia. E ela, com muita curiosidade, muita dúvida, queria conhecê-lo. Então, começou a colocar em mente e a discutir indiretamente ao seu marido, o senador Públio Lentulus, porque na época de Roma as esposas eram muito submissas e muito recaltadas, muito, digamos assim, presas às morais e os bons costumes romanos de que mulher e que a esposa deve sempre seguir as ordens do marido. Então, no momento de distração, do almoço, de uma janta, ela sempre tocava no assunto. Colocar na mente do senador esse Jesus de Nazaré, esse profeta, e que poderia talvez trazer uma esperança de cura para sua filha. Então, muitas dúvidas e decisões passaram pela cabeça do senador. Mudança para a cidade, mudanças da filha, os acontecimentos políticos, a tendência de subir ao cargo. E isso faz com que essas histórias de Jesus toquem lá no fundo do coração como fosse um pequeno sinal, um surgimento de um convite e de um chamado. Mas, como ele estava na sociedade romana e um status social muito cobiçado, começa a trazer os ciúmes, a cobiça e a vaidade. Então, muitos, principalmente no reduto de Pôncio Pilatos, tentam destruir essa família, esse amor entre Lívia e senador, para que possam conseguir o seu cargo. É incrível que, mesmo tendo essa época, ainda surgem, até os dias de hoje, muitas pessoas que ainda lutam através dessa ganância, dessa cobiça desenfreada para chegar ao poder e ao mesmo tempo não vão ter nada. Então, ele acaba notando que isso está trazendo muito mal, e isso está afetando a família. Então, ele toma a decisão para ir de mudança para a cidade de Cafarnaum, sai de Jerusalém, para que possa refletir com mais calma e parar dessas visões e esses indícios de traições conjugais, de cobiça, e está trazendo muito mal para ele e para o convívio familiar dentro de casa. E esse livro traz também algo muito interessante, que além desse convívio do senador com a família, que no fundo traz um amor verdadeiro entre Lívia e o Públio Lentulus. Então, qual que foi através desse livro que surgiu a música Alma Gêmea da Minha Alma, em que Lívia sempre cantava para ele, e à medida que ela cantava, ele a serenava e a acalmava. Era como se fosse um consolo e uma paz espiritual para ele. E que isso fez com que sempre, toda vez que ele sentia-se angustiado, ele sempre pedia à esposa para cantar e sempre fazia juramentos de amor para que ela nunca abandonasse ele em circunstância alguma, mesmo tendo que
agir de forma errada, mas que ela nunca abandonasse ele. Então, passando alguns dias em Cafarnaum, surge ainda mais a notícia que Jesus estava passando por lá e pregando suas bem-aventuranças, seus ensinamentos de amor para a sociedade, para as pessoas que acompanhavam. E nesse zum entre a cidade, que as pessoas diziam, Jesus está aqui, venham ver o profeta, muitas pessoas passavam, gritavam, corriam atrás dele, e ele olhando, pensou inúmeras vezes em ir até ele e solicitar que curasse a sua filha. Mas o coração pedia, secretamente, para ir a Jesus. Mas a sua mente sempre surgia, você é um político. Aos olhos dos plebeus, dos vassalos do império, a sua posição social é do senador. Quais são as consequências de um senador pedindo, implorando humildemente a um profeta para curar sua filha? Como seria visto isso aos olhos de Roma? A sociedade patrícia, como é que ia ser? Então, ele pensava, e infelizmente não atendia o seu coração. Ainda a vaidade e o orgulho ainda dominava. Até que um certo dia, ele vindo a sua filha bastante doente, piorando, foi até lá e passou a mão, acariciou e pediu a ela, minha filha, o que você quer? Que eu faço tudo por você. Pode pedir. Seja o que for, eu vou trazer até você. E ela, como uma criança ingênua, ela falou, pai, eu simplesmente queria que Jesus de Nazaré me curasse. E isso tocou tão profundamente a um pai, porque uma filha pedir, ela podia pedir tudo, porque ele dava tudo para ela. Podia pedir qualquer coisa material, ele tinha um poder de dar. Mas não, ela só queria a saúde. E ela sabia, através das histórias da sua babá, através das histórias de sua mãe, e que Jesus de Nazaré estava curando várias pessoas. E ela pediu, pai, eu quero que o profeta Nazareno venha me curar. E o senador não sabia o que dizer. Então, pensou, refletiu, não sabia se atendia o pedido de sua filha, como pai, ou se fazia os preceitos de senador Públio. Então, a sua esposa, em uma hora pediu, vá lá, que tal a gente falar com Jesus? E ele, não, eu sou senador de Roma, eu não posso me rebaixar e pedir a uma pessoa que anda com os pobres, que anda com qualquer um, com os revolucionários de Roma, não. Veio o meu status social, não posso fazer isso. Mas no pedido de sua filha tocou o coração de uma forma que ele disfarçadamente saiu sem dizer a ninguém e foi procurar Jesus. E de modo bastante discreto, disfarçadamente, se disfarçou no meio da noite para que ninguém reconhecesse que ele era senador e foi atrás de Jesus. Ao sair da cidade, nas ruas, se aproximando do lago de Genezaré, já sentia, à distância de vários metros, uma emoção indescritível, uma vibração no coração, um suave perfume de flores inconfundível, um magnetismo entrava no seu corpo e, de repente, isso aumentou de uma forma tão grande e que ele
ouviu alguns passos e de repente se virou e encontrou Jesus. De forma que ele descreve Jesus dessa forma, fisicamente. Diante de seus olhos ansiosos, destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular, energia irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Ao olhar o rosto de Jesus, ele ajoelhou-se e começou a chorar. E diante daquele olhar, aquele olhar profundo de leituras de alma, que Jesus fazia como se fosse uma tomografia, as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. E uma força misteriosa começou a penetrar. Não teve como. E Jesus fala ao senador que não veio atrás de um homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimentos podem caminhar ao regaço do Pai do céu, mas sim de uma súplica de um coração destidoso e oprimido. E a fé e o amor de Lívia, pois a fé é divina, porque o senador ainda tem a razão egoística e humana. A sua filha está curada. Ou seja, a cura da filha foi pela fé da sua esposa Lívia, porque mesmo não tendo conhecido Jesus, ela tinha a fé que ele curava. E ele estava ali para curar. Ele não veio atrás de um senador de estado. Ele não veio atrás de um homem poderoso, orgulhoso e vaidoso, que somente de séculos e séculos de sofrimento pode encaminhar ao nosso Deus Pai. Mas a súplica do coração de uma criança e de uma mãe salva, porque a fé é divina. Porque Jesus sempre falou, a tua fé te curou. Mas a fé da filha e da esposa a curou. Então, naquele momento, o senador ajoelhado não tinha mais forças para olhar o semblante de Jesus e fez esse ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. A partir desse momento, o senador começou a instigar um pensamento de duvidar de que o que somos aqui na terra, o que vem após a nossa morte, o que esse profeta tanto fala, quem é esse Deus tão poderoso que ele tanto fala que é Pai de todos nós. E ele começa a compreender, a querer aproveitar aquele momento, mas ao mesmo tempo a tentar regenerar-se. Mas, porém, o querer aproveitar agora ou daqui a milênios. Mas as descrições de Jesus, a conversa dele, faz com que o senador ainda mais fique na dúvida. E então Jesus fala sobre o destino do império que ele tanto ama, esse império em que ele convida a sair. Porque o senador Lentulus Publius ainda adorava o império material. E Jesus lhe ensinava que o destino desse império material. As magnificências dos Cesares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas,
Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então, Jesus o convida a sair desse caminho perdido, porque um dia vai se desmoronar, um dia vai acabar. E a lei que vai ficar, e até hoje ainda rege, é a lei do amor. Só que, depois disso, Públio ainda tenta escolher o caminho e tenta se convencer de que Jesus estava certo. Mas, ao mesmo tempo, o seu impulso da vaidade pessoal, o cargo de senador, a grande conquista do império, e ele ainda não consegue vencer os seus vícios. Não deseja ainda seguir, mesmo com todos os ensinamentos de amor e de perdão. Mas ele escreve uma carta ao imperador, porque naquela época a função dele como senador era constantemente mandar relatórios e cartas sobre os acontecimentos sociais e políticos da região. E através de uma carta ele manda ao imperador quem é essa personalidade de Jesus, encarando serenamente, sob um ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. Então, através desse encontro com Jesus, o senador começa a refletir e, ao mesmo tempo, se conflitar internamente entre o império materialista de Roma, o império divino de Jesus e suas glórias no céu. Mas o livro vai retratando muito bem as histórias e o rapto, o acontecimento, digamos assim, de um rapto do seu único filho, Marcos. E que esse rapto, na verdade, o objetivo era a vingança. A vingança de um pai injustiçado por ter um filho preso porque jogou uma pedra no rosto de uma mulher. E acaba querendo a justiça com as próprias mãos. E ele acaba fazendo o quê? Se eu não tenho um filho, ele também não vai ter o dele. E acaba toda a trama, num capítulo, fazendo uma trama diabólica e acaba raptando o filho do senador, uma jovem criança, e que acaba se tornando escravo, como o filho daquela pessoa em que o senador mandou para as prisões e se tornou escravo. No final, na outra parte, vamos saber o que vai acontecer com o filho do senador. Então, ao chegar no outro dia, a Lívia toma um susto, porque sua filha amanheceu bastante animada e com aparências de cura. E então, Lívia demonstra que ela estava certa e que Jesus curou, escutou suas orações e curou sua filha. Só que o senador sabia que ele foi até lá, mas não quis acreditar, mas ficou na dúvida. E mesmo assim, a sua companheira acreditou nos ensinamentos de Jesus, na força da oração e da fé, e que com muita fé e oração, a sua oração tocou Jesus e Deus e curou a sua filha. O desenrolar de toda essa história, que eu vou ser bem sucinto, porque nosso tempo aqui é pouco, alguns trechos
muito interessantes que eu pude notar no livro é a questão da trama diabólica para separar o senador de sua esposa. Porque o ciúme, a vaidade e a cobiça pelo poder era grande, em que foi de uma forma tão diabólica que eles começaram a colocar, digamos assim, histórias na cabeça do senador que sua esposa estava lhe traindo com Pôncio Pilatos. E isso fez com que a estrutura familiar se desfizesse, desmoronasse em casa. E tão qual que a sua esposa começou a seguir os preceitos de Jesus, a querer conhecer e surdinamente sair à noite para escutar os ensinamentos dos discípulos de Jesus através das locais, ermos, digamos assim, para que Roma não pudesse prendê-los, juntamente com a sua empregada Ana. E isso começou a despertar também suspeitas, porque o senador, oxe, cadê minha esposa? Chegando disfarçadamente, saindo. E pessoas dizendo, olha, ela está lhe traindo. Até que Jesus de Nazaré foi preso no Monte das Oliveiras e levado a julgamento. Lívia soube, muito alvoroço, muita gente procurando instâncias políticas de Roma para defender Jesus, outros querendo condenar. E Lívia, sabendo do poder do seu esposo, senador, que ele tem a decisão do imperador César, podia muito bem libertar ou prender Jesus. Mas ela sabia que pela vaidade e orgulho ele não ia atender esse pedido. Então procura Pôncio Pilatos, porque era muito amigos da família, poderia atendê-lo em nome do senador, através da sua esposa. E isso ele faz, só que Pôncio Pilatos não atendeu. E ao mesmo tempo em que ele vê a sua esposa saindo do escritório de Pôncio Pilatos, começa a surgir um ciúme doentio, e um ciúme tão doentio que faz com que ele nunca mais falasse com ela, nem dirigisse a palavra diante da casa, porque ele sempre achava que ela tinha traído, mas nunca indagou ela. E com isso a trama do livro vai se desenrolando através dessas condições do laboratório da família que o ciúme e a questão social da esposa a não contrariar o senador, que era seu marido, sempre atendendo, sempre resignada e com muita fé. E que os ensinamentos que ela estava adquirindo com os discípulos de Jesus, em que ele sempre dizia que bem-aventurados os que estão em aflição, porque serão consolados. Então, resignação e fé e amor sempre vence. Então, ela sabia que aquilo era uma passagem, e aquilo ali ia passar, e que ele estava se transformando numa pessoa vaidosa devido ao contato com aquele império romano. E que à medida que o tempo vai passando, ela vai aos poucos, vai tentar convencer que ali não é nada, e que a verdadeira vida é os ensinamentos que Jesus pregava, que era o amor e o perdão, e que na verdade há várias moradas na casa de nosso Pai. Nessas histórias, o senador, o livro vai contando, vai descrevendo as histórias. Não vou entrar muito nos detalhes, eu convido vocês a ler o livro, a refletir. Muitas histórias, muitos capítulos desse livro, ele, apesar de ser muito retratar uma história antiga de Roma,
o cristianismo primitivo do século I, mas retrata muito bem nossos vícios, e ainda está muito. Que no final de tudo, o senador vai entender que as histórias de Jesus e que o ensinamento deles, a bem-aventurança, e que a fé e a perseverança de sua esposa Lívia, a sua resignação perante todas as tribulações, 40 anos, praticamente 20 anos sem falar com ela, e isso vai trazendo a ele forças e recordando os ensinamentos. E que o senador acaba desfalecendo devido a uma turbulência na Pompeia, naquela época, que ocorreu uma erupção do vulcão e arrasou toda a cidade, e ele morreu abraçado com seus 2 filhos, né, digamos assim, porque a esposa da filha normalmente é considerada como filho na época de Roma. Então, eles desencarnaram, e Lívia todo o tempo ao lado acompanhando. Então, esse livro veio justamente retratar, em que reforçar mais ainda, é que nossa família é o laboratório de evolução, de ensinamento e de prática de amor e perdão. E que a sociedade que vivemos, mesmo tendo esses vícios, mesmo tendo essas tribulações, podemos vencer. E que com ensinamentos de Jesus e com ensinamentos de amor e de perdão praticado nessa época e nos dias de hoje, ainda podemos conquistar em uma das moradas na casa de nosso Pai. Então, convido a todos a ler o livro. É uma história interessante e que vamos aqui finalizar essa nossa palestra com esses ensinamentos e que nós podemos vencer, porque se Jesus esteve aqui encarnado em um corpo e venceu, também nós podemos. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Até mais. Nós agradecemos nosso irmão pela brilhante palestra nessa noite de hoje sobre o cristianismo nascente. E agora nós vamos fazer nossa prece, elevando nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, aos benfeitores que nos assistem, rogando a autoproteção para nós, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para toda a humanidade. Jesus amado, que o teu amor se derrame sobre toda a humanidade, sobre os desesperados, sobre os aflitos, sobre os sofredores, encarnados e desencarnados. Maria de Nazaré, que o teu manto de amor possa aliviar todas as dores, trazer esperança, alimentar a nossa fé, a nossa perseverança. Ó Mãe Maria, banhe o nosso corpo de amor, banhe o nosso espírito de amor. Alivie o sofrimento dos nossos irmãos recém-desencarnados durante essa pandemia, que nem se percebem como tal, na sua nova condição de espírito imortal. Ó Mãe Maria, muito obrigado por todo o amor que derrama sobre a humanidade. Muito obrigado, Mãe, que assim seja.